Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Japão e tigres asiáticos. O Japão é uma das maiores economias do mundo. O país apresentou notável desenvolvimento tecnológico e industrial na segunda metade do século XX e foi um dos responsáveis pelo grande crescimento econômico dos chamados tigres asiáticos, grupo formado inicialmente por Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Essa denominação provém do fato de esses países terem apresentado rápido crescimento industrial e desenvolvimento social, além de ter acesso alcançado no mercado mundial, especialmente após a década de 1980, em decorrência de seu alinhamento com a economia do Japão e do Ocidente. Japão, população e economia. País arquipélago de tradições milenares, o Japão tem apenas 378 mil quilômetros quadrados de extensão. É construído por milhares de ilhas, entre as quais se destacam 4. O Japão é um dos países mais populosos do mundo. A população japonesa é predominantemente urbana. A população japonesa apresenta queda constante de taxa de natalidade há alguns anos e elevada expectativa de vida. Esse quadro aponta para o envelhecimento da população e para a necessidade da destinação de verbas públicas a um número cada vez maior de aposentadorias. O alto nível educacional da população, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho e a formação de uma sociedade informatizada e altamente competitiva contribuíram para a queda das taxas de natalidade. Atividade agrícola. A atividade agrícola no Japão enfrenta enormes desafios, entre os quais o relevo montanhoso, com vários vulcões ativos e a pequena extensão territorial. Fatores dificultam a produção e, consequentemente, o abastecimento alimentar da população. Isso leva o país a exigir a importação de alimentos. Para superar essa limitação, os japoneses têm investido em recursos tecnológicos e técnicas agrícolas modernas e cada vez mais mecanizadas, obtendo alta produtividade com boa qualidade. Os principais produtos da agricultura japonesa são o arroz, o trigo e o chá verde. A atividade industrial. É na atividade industrial que se concentra a força econômica do Japão. Ramos industriais, siderúrgico. O Japão está entre os mais importantes produtores mundiais em quase todos os ramos industriais, como o siderúrgico, dependente de importações de matéria-prima, principalmente da Ásia, da América do Sul e da Austrália. Automobilístico, com um sistema de produção que emprega robótica e oferece alta qualidade, é um dos líderes de venda para os Estados Unidos. Eletroeletrônico, com grande produção de equipamentos de imagem e som, transmissão de dados digitais e microcircuitos. Naval, o país é um dos maiores construtores de navios do mundo. Têxtil, desenvolvimento de novas fibras têxteis artificiais. O tsunami de 2011 e a questão energética. No dia 22 de março de 2011, um tremor de 8,9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami, atingiu a costa nordeste
do Japão. Em março de 2012, cerca de 340 mil pessoas ainda ocupavam residências temporárias na região afetada pelo terremoto e o tsunami, apesar dos grandes esforços governamentais em limpar e reconstruir as áreas arruinadas. A prioridade foi a rápida reconstrução das infraestruturas de transportes. Poderio militar e relações exteriores. O Japão tem grande poderio militar. Grandes investimentos têm sido feitos com o objetivo de modernizar como quadro de armadas, parte deles destinada à construção de mísseis capazes de interceptar armas ofensivas de longo alcance, bem como a compra de equipamentos como navios e aviões militares. As janelas armadas japonesas contavam em 2016 com um orçamento de 48 bilhões de dólares. O Japão realiza operações de treinamento em conjunto com a Coreia do Sul. Nos últimos anos, os testes nucleares e os lançamentos de mísseis balísticos efetuados pela Coreia do Norte têm preocupado as autoridades japonesas. As Forças Armadas do Japão também temem as ações militares da vizinha China, pois os dois países mantêm uma disputa territorial no mar da China Oriental. Os tigres asiáticos. Na década de 1980, Singapura, Taiwan, que é a Formosa, Hong Kong e Coreia do Sul recebeu a denominação de tigres asiáticos. Singapura. A cidade e estado de Singapura foi colônia britânica até 1965, quando obteve a independência, tornando-se membro da Comunidade Britânica das Nações. A partir de 1980, Singapura entrou em uma fase de grande crescimento econômico, firmando-se como centro financeiro e de indústrias de alta tecnologia atraídas de outras partes do mundo pela mão de obra barata. As principais atividades econômicas do país atualmente se concentram nos serviços portuários e bancários, no turismo e nas indústrias química e de equipamento eletrônicos. Hong Kong. O território chinês de Hong Kong esteve sob a administração britânica desde 1842 e foi devolvido à China em 1997, de acordo com as negociações entre os dois governos, para sua reintegração ao domínio chinês. O relevo montanhoso e a escassez de água dificultam o desenvolvimento da agricultura em Hong Kong. A indústria é bastante diversificada e voltada para a exportação, sobretudo de bens de consumo como roupas, relógios, calculadoras, brinquedos, etc. Taiwan. A presença chinesa em Taiwan data do século XIII. No século XVII, os chineses anexaram o arquipélago, que em 1887 passou a ser uma província da China. Desde essa época, o território é disputado por chineses e japoneses. Em 1949, com a Revolução Socialista da China continental, Taiwan tornou-se um estado à parte capitalista com a influência de fugitivos de regime socialista. O governo taiwanês restabeleceu as comunicações marítimas com a China, liberou o comércio e o transporte de passageiro entre algumas de suas ilhas e o continente, mas recusa a proposta chinesa de um país de dois sistemas, ou seja, de integrar-se à China popular, mantendo seu sistema econômico capitalista. A Coreia do Sul. Por causa do relevo montanhoso do seu território, a Coreia do Sul, localizada em uma península,
tem uma agricultura pouco desenvolvida, cuja produção é insuficiente para o abastecimento da população. A atividade industrial, portanto, é fundamental para a economia do país, com destaque para o setor de telecomunicações e para a produção de automóveis e eletrônicos. O desenvolvimento econômico sul-coreano decorreu do modelo econômico que tornou o país uma plataforma de exportação, como ocorreu nos demais tigres asiáticos. Na base desse desenvolvimento, houve uma significativa liberação do comércio externo e a diminuição dos investimentos sociais do governo. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Um grande abraço, bons estudos e estudem bastante para as avaliações. Até lá!